Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com o Daniel Mendes. Ele é fundador e CEO da Sapori, empresa de restaurantes corporativos. Tudo bem, Daniel? Obrigado pela gentileza. Obrigado, um prazer estar aqui contigo, Lucas, e com a Money Report, onde eu tenho tantas pessoas admiradas e tantos amigos. Daniel, para a gente abrir essa entrevista, então, acho que seria legal que você fizesse um panorama de como a pandemia do novo coronavírus tem afetado o setor de restaurantes corporativos. Bom, posso dizer muita coisa, né? Mas resumidamente, nós tivemos aqui em números uma perda de aproximadamente 45% do nosso faturamento, ou seja, de 2 bi a gente passou para 1 bi e 200, então foi foi uma queda muito grande. O maior problema foi o começo, né? Porque estava muito indeciso do que ia fazer, não que tenha melhorado muito agora, porque uma hora vai voltar, não vai voltar, quer dizer, ainda está muito sem muita clareza. Porém, todavia, as coisas se ajustaram melhores. Nós temos algumas garantias no nosso contrato, tivemos que aprender a dizer não para algumas coisas, primeiro para proteger as pessoas, e quando eu digo para as pessoas, eu estou falando da forma de alimentação, do que nós estamos fazendo, mas também estou falando das nossas pessoas. Ou seja, nesse momento de crise, você consegue ver como são as empresas de fato. Todo aquele discurso que você tinha, hoje é verdade. Então, como é que você vai tratar as suas pessoas? Simplesmente demiti-las? Simplesmente não tratá-las como deve ser tratado? Então, assim, esse foi uma reflexão muito forte e esse momento de você mostrar seus valores também. Nós saímos sim com pessoas, aqueles que tinham menos de 3 meses, porque não tinha forma, mas as outras, de alguma forma, temos 6 mil pessoas paradas, ou em férias, ou em acordos, mas nunca tratando geralmente, ou seja, por exemplo, unicamente. Não tem uma regra única, até porque situações não são. Claro que tem uma forma de atuação, mas a gente procura muito claramente individualizar para cuidar e entender como está cada família. Então, com relação a isso, nós tivemos que ter proteção do caixa, e aí nós trabalhamos muito forte em custos. Este não é o momento de PowerPoint, esse não é o momento de você chegar e tentar explicar, porque senão você vai chegar em outubro, já passou, outra empresa não sobrevive. Então não é um momento de PowerPoint, é um momento de ação. Me lembro muito quando eu comecei a Sapori. Então hoje a gente tem que olhar como foi início. E aí, quando no início não tinha cliente, não tinha faturamento, só tinha o sonho e uma vontade e um cuidado com os custos únicos. Então, da mesma forma agora. Então, aquelas coisas que você tem uma empresa grande e ela está... Essa pandemia foi um turbilhão, mas é o momento de você refletir, será que está sendo os custos adequados? Será que você está tendo aquelas coisas que mais ou menos você estava porque estava? Entendeu? Não, vamos que vamos. Não, agora não. Agora, cada coisa tem que valer a pena, a gente tem que saber muito bem. E não só para a realidade de hoje, o que ela prepara para o futuro. Porque o futuro que vem não é igual. Nós não vamos passar por a pandemia, passou e ficou tudo igual. Não vai ficar tudo igual. E para nós também a questão de saúde, a questão de alimentação, enfim, tivemos muitas mudanças que de fato aconteceram, não vão mudar, vão continuar e se aprofundar. Daniel, você falou na abertura dessa entrevista sobre como vocês se reorganizaram internamente. Falando agora da atuação nas companhias. Algumas companhias precisaram manter as suas atividades. Que mudanças vocês tiveram que implementar para poder atendê-las? Teve várias. Imagina você num restaurante onde todo mundo come todos os dias, existem várias alternativas e linhas de serviços diferentes. Inclusive nós começamos muitas delas em transformar verdadeiramente numa praça de alimentação. Quando você tem esses problemas agora, o cuidado é muito reforçado. Então nós temos que acumular cliente por cliente qual era a experiência que cada um tinha. Por exemplo, 10% é light, 20% é grelhado, 40%, 60% comida caseira. E programar um cardápio único. Por quê? Porque mudou totalmente a forma. Hoje o cara não tem mais self-service, o cara não pode se servir. Ele não pode chegar próximo ao alimento. Imagina, antigamente não podia ter um bichinho na salada. Imagina o que hoje um bichinho na salada significa. Ou um cabelo na comida. Se antes tinha problema, hoje é muito mais reforçado. Então, assim, para o cliente, nós tivemos que fazer a questão de separação, a questão de como entregar. Ele antigamente pegava a bandeja, pegava o prato, pegava o talher, agora não pega mais nada. Uma orientação para que ele lave as mãos e que ele esteja higienizado, sobre pretexto de não servi-lo.
Então, essa questão de aprender a dizer não para cuidá-lo, né? E a forma de sentar, hoje nos restaurantes, nós temos restaurantes que não dá para ser 1 metro em cada lado. Então, criamos umas questões assim que são divisórias de acrílico, onde você tem 4 pessoas sentadas, mas elas não estão se comunicando, ou não está, elas estão aparentemente na mesma mesa, mas estão totalmente isoladas. Então, várias soluções como essas e outras que foram implementadas. Agora, o mais importante, a restabilidade dos produtos. Nós não podemos, hoje nós somos muito responsáveis. Imagina se você tiver uma intoxicação ou um foco de pandemia a partir da alimentação, ou de alguma pessoa que tossiu em cima da comida, enfim. Então, assim, não só nas nossas cozinhas, mas os nossos fornecedores. Então, o cuidado nos fornecedores, a restabilidade nos fornecedores, o tempo que esse fornecedor chega, o congelamento, o cozimento, então tudo isso for revisto. Inclusive, a gente teve que dizer não para muito cliente, porque muito cliente disse, não, mas eu não quero deixar de ter o light, ou deixar de ter o grelhado, ou deixar de ter a massa. Aí nós conseguimos dizer, e se eu te der um problema, como fica depois? Quem é o responsável aqui? E isso não é uma postura de quem está servindo. Nós somos alimentação, nós temos que servir. Agora, neste momento, temos que servir, mas mais importante servir é cuidar dos nossos clientes. E para cuidar dos nossos clientes, muitas vezes tem que dizer não. Porque imagina se dá algum problema por não cuidado. Então, essas são algumas coisas que, de fato, mudaram e se implementaram algumas coisas que certamente não mudarão depois da pandemia. Então, para a gente, falando especificamente disso também, que protocolos já foram criados desde o início dessa crise? Que medidas vocês já adotaram e isso vai ser permanente agora para esse cenário pós-pandemia? Várias, né? Só para te dar, senão eu vou passar aqui dizendo muita coisa, mas só para te dizer, nós sempre vamos contra e ter uma regulamentação de usar máscara. Na hora de servir, nunca se usou máscara, até para dar um atendimento ao cliente, um sorriso. Acabou. Agora é máscara para todo mundo. Não na cocção, mas na entrega, sim. Todo mundo com máscara. Todo mundo com álcool gel, todo mundo não vai poder a manipulação que tinha anteriormente. Então tem protocolos muito claros. E uma forma de treinamento também. Tudo bem que a gente tem hoje 5 mil pessoas que estão em casa, mas tem 11 mil trabalhando. Então essas 11 mil tiveram que mudar o mindset, entender o que nós estamos fazendo. O que não é muito fácil. Então tivemos que botar toda a escola Sapori treinando, cuidando, e mesmo assim tivemos algumas dificuldades no começo. Hoje está muito mais inserido. E os clientes têm aprovado muito isso. E muitos deles já bateram um palmo para isso e a nossa relação ficou até melhor, porque a gente se antecipou muito. Por quê? Nós fizemos a Rio 2016. E no Brasil foi a primeira Olimpíada que teve. Então nós fizemos comitê de crise, comitê de como funcionar. Então toda essa metodologia que nós aprendemos na Olimpíada, nós trouxemos agora sempre em questões de crise. Também fizemos isso na época dos caminhoneiros, por exemplo. E tivemos um sucesso enorme. Nenhum restaurante nosso, e olha que são 1.300, de Belém, Manaus até Rio Grande do Sul, nenhum ficou desabastecido. Por quê? Pela metodologia de crise que nós temos. E que a gente não inventou, a gente aprendeu isso com a Olimpíada. E isso também foi feito agora. Você vê, as situações todas têm 1, 2 ou 3 cenários. O caixa tem 3 cenários. E não é um cenário positivo, é realista, ruim e muito ruim. O que nos permite estar sobrevivendo e poder olhar o futuro com muita esperança. Você consegue falar para a gente especificamente como deverá ser o funcionamento dos restaurantes corporativos no pós-pandemia? E dentro disso, esse modelo self-service acabou? Bom, primeiramente assim, a mudança é radical. E acho que não acho, tenho certeza. No nosso caso, nos restaurantes, mas companhia aérea, por exemplo, motéis. O que vai ter que mudar? Hotéis. Porque essa pandemia vai deixar como legado uma higienização, uma saudabilidade muito maior. Então, mudou muita coisa. Essas questões que vêm de máscara, de álcool gel, de não manipulação, de não falar sobre o alimento, de ter cuidado com o cabelo, essas coisas não vão mudar. Elas vêm com um upgrade que deixa essa pandemia. Então, a restabilidade dos produtos, a origem dos produtos, né? A manipulação até chegar na cozinha, o estoque de como se deixa.
Já tinha normas, o Brasil é um dos melhores países do mundo para trabalhar com alimentação. Se você olhar nossos restaurantes industriais, perto da Europa e dos Estados Unidos, é uma vergonha. Eles trabalham com bigode, eles entra papelão nas cozinhas. Na nossa já não entravam isso, mas agora muito mais aguçado. A lavagem constante das mãos, a higienização, os cuidados médicos para as pessoas poderem estar atendendo, enfim. Então, os protocolos mudaram e muito em relação ao cuidado do produto e das pessoas. E você consegue falar para a gente, por exemplo, desde que o funcionário ele entra no restaurante, como deverá ser esse atendimento para ele se servir com alimentos? Você consegue explicar para a gente como poderá ser? Sim, imagina. Nós tínhamos, ao contrário, sempre trabalhávamos para o cara se servir à vontade. Ele entrar, então pegava seu prato, pegava seu talher, pegava sua bandeja, escolhia qual das linhas queria. Aí ele ia lá, escolhia entre um, escolhia entre outros, se servia a quantidade, que é muito melhor em termos de serviço. Agora, quando a gente está falando, os balcões agora são fechados. E as alternativas de marmita são um sucesso. Porque nós não vamos deixar de dar alternativas. Nós vamos dar alternativas com marmitas. Então a comida, você tem uma comida fresca feita no dia, menos é mais, ou seja, menos com mais qualidade, com combinação adequada. Não são 10 menus, é um menu. E o restante, tudo em marmita. Então você tem um japonês, você tem uma massa, você tem um produto feito, você tem tudo em marmita. Então o camarada não gostou daquilo lá, vai lá, pega a marmita, põe no micro-ondas, ou já está quente, ou enfim, depende. Mas a alternativa de marmita hoje é uma alternativa saudável, higiênica, ninguém pegou a mão, ninguém pega nada, quer dizer, e está no momento certo. E aí entra um pouco também as empresas que nós compramos, a Lucofit, por exemplo, que é um menu 100% saudável. Não tem o queijo sem lactose, a comida sem gordura e com sabor. Isso foi uma das startups que nós compramos, que é um sucesso. Está batendo todos os recordes, está vendendo assim maravilhosamente bem. A comida é muito gostosa, em particular, Patrícia, tem uma lasanha de pupunha que você come de joelho e você não diz que não é, parece massa e é totalmente de pupunha, com frango, com queijo, sem lactose, sem gordura, quer dizer, é uma comida muito saudável, mas saborosa. Então, as alternativas que dá para fazer depois, agora com congelado, com nova tecnologia, e congelado para transporte, mas se você descongela, deixa lá, numa calefação, então você tem lá. Você sabe que naquele restaurante vai sair 10, tem 1000 refeições. Você sabe que 10% gosta de massa. Você já deixa a massa quentinha, esperando por ele na estufa. Ou o outro gosta de japonês, então você deixa japonês. O outro gosta de comida saudável, deixa a comida saudável, mas sem manipulação. Então ele vai no balcão comer uma comida fresca feita na hora, né? Ou uma comida fresca que está ali, que foi feita e é muito melhor. Porque por mais variedade que nós damos nos restaurantes, o chefe de cozinha sempre é um artista. Então se ele gosta de cebola, tudo tem cebola. Se ele gosta de alho, tudo tem alho. Apesar dos kits de tempero serem diferentes, a mão do cozinheiro sempre é a mesma. Então parece que você dava 10 menus e lá no fundo sempre tinha um gostinho similar. Porque o molho de tomate à base é a mesma, porque os molhos à base é a mesma. Quando vem as marmitas, elas vêm muito mais gourmetizadas, e aí a nossa área de eventos está enriquecendo a nossa área, porque os eventos, então, é uma culinária mais apurada, cuidando de custos, mas é uma culinária mais apurada, com sabores diferentes. Então, você no restaurante, você tem a comida fresca, feita lá com o gosto daquele cozinheiro ou daquela equipe, porém, todavia, você tem cada opção, como vem de lugares diferentes, com outros sabores. Então é como se você estivesse indo em outro restaurante, com outro sabor, com outra pegada. Você falou também dos eventos, que é uma outra área de atuação da Sapori. Que cenários a companhia trabalha para essa retomada de cada atividade? Como vocês veem que vai ser essa reabertura da economia? Bom, vou te dizer sinceramente como é que eu vejo. Eu posso estar errado, mas eu vejo assim. Primeiramente, a questão dos eventos praticamente parou. Hotelaria parou, eventos parou. Nós estávamos com Lollapalooza para fazer agora em abril, a previsão que seja em dezembro ou este ano não terá. Né? Tinha alguns outros eventos deportivos que nós íamos fazer, tinha outros eventos de teatros, enfim, a gente tem vários teatros, nós temos a Casa Unimed hoje, que era a antiga Ipiranga, não? Não, o Credit Card Hall, que era a antiga Credit Card Hall, que hoje é
Unimed Hall. Então, no Unimed Hall, nós tínhamos evento toda semana, no Rio também, no Quilômetros de Vantagem, enfim, nós temos várias casas de shows. Nós temos, por exemplo, aquele de Minas Gerais, o Expo Minas, sempre com muita... Então, isso parou. O que nós fizemos? Nós não mandamos embora as pessoas, porque as pessoas são a arma secreta, digamos assim, e principalmente a nós, que somos uma empresa de indústria, é muito importante a valorização desses cozinheiros, dessa pegada mais gastronômica. Então, o que nós fizemos? Trouxemos essas pessoas para dentro da Sapori para justamente trabalhar nessas marmitas gastronômicas para terem sabores diferentes. Então, o que nós fizemos? Esse setor realmente parou. Nós estamos fazendo a questão do que começou agora, que são deliveries, marmitas, soluções que vão para que vem pós-pandemia. Então, nós estamos usando toda essa cultura gastronômica, mais a cultura de volume da Sapori, mais a logística, mais as tecnologias, mais as startups, para oferecer ao mercado um serviço inovador, não só agora, mas principalmente quando as empresas voltarem depois da pandemia. Daniel, a Sapori sempre teve uma preocupação muito forte com o desperdício. Esse novo modelo que está sendo desenvolvido, esses novos protocolos, isso vai aumentar a eficiência mais ainda? Qual que é a sua percepção? Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Essa é uma das questões pelas quais esse vai ser o legado da pandemia. Ou seja, uma produção muito mais ajustada, menos desperdícios, a possibilidade do que sobra estar higienicamente correta para poder doar, que uma das coisas pelas quais a gente não doava a mercadoria que sobrava era justamente a manipulação delas. Hoje, somos um ambiente muito mais controlado. Se fizerem 1000 refeições, sobrarem 100, ou 80, ou 50, ou 30, vão ser reaproveitadas porque elas não têm manipulação mais. Então, assim, é fantástico a mudança que vem. E nós que estamos olhando o varejo, né, e que nós já temos muitas iniciativas de varejo, muitas dessas marmitas vão entrar no varejo a um preço competitivíssimo. Então, isso abre um novo mercado para vocês, de um Sim, modo geral. nós já tínhamos a visão e já estávamos abrindo esse mercado, né, para pequenos restaurantes, para pequenas lojas, para pequenos escritórios, né, para escritórios grandes também. Ou seja, como é que insere neles uma alimentação diferente, boa, com qualidade? Isso nós já tínhamos feito. Tanto é que as startups que nós compramos foi uma de delivery, uma da loja inteligente, que é a Zait, a delivery é chip, a da loja inteligente é a Zait, a Lucofit, que é comida saudável. Já tinha essa visão. O que aconteceu com a pandemia? Acelerou essa visão. Então agora nós estamos preocupados em fazer comida com qualidade em marmita e garantir que quando você descongela a marmita ou estiver comendo a marmita, você vai ter a melhor comida que tem. E aí entra a gastronomia dos eventos. E isso é muito interessante. Porque o tamanho de cozinha, por exemplo, não vai ser mais do que é hoje. Vão reduzir muito o tamanho de cozinha. Nós vamos estar muito mais tecnologicamente aparelhados para saber o que o cliente gostou, se não gostou. Nós temos os lotes de produção. Então a gente vai saber identificar se não ficou do sabor, por que não ficou do sabor. Então assim, é muito mais tecnologia, é muito mais força de poder não só alimentar o cliente, mas capturar os dados do que ele achou daquela experiência. Então isso são parâmetros novos para a questão de varejo, que é um grande foco que nós vamos ter a partir da pandemia, que nós já estamos tendo e que vai acelerar muito após a pandemia. Então, só para a gente entender essas transformações que você falou que foram aceleradas, então não necessariamente vocês vão precisar estar dentro das empresas, vocês vão conseguir fornecer alimento para algumas empresas sem ter uma cozinha lá dentro. Seria isso também. Exato. E a maioria que hoje tem cozinha enorme vai reduzir significativamente. Nós não vamos precisar dos elefantes brancos que, por exemplo, uma empresa, quando você fazia um restaurante há 15 anos atrás, você tinha uma performance de fazer tudo, né? Um lugar para cortar carne, outro lugar para cortar frios, outro lugar para desgelar, outro... Não precisa mais nada disso. Então a operação se torna muito mais enxuta, muito mais saborosa, muito mais saudável e muito mais com alternativas. Daniel, falando no cenário geral, então, até aproveitando a sua experiência, quais serão as condições ideais para que as pessoas voltem a frequentar os restaurantes tradicionais, a gente fala aqui no caso? Como que você vê o cenário aí para a reabertura dos restaurantes? Reabertura com segurança.
Lucas, certamente eu vou te dizer que haverá muitas surpresas. Muitos não vão abrir. Muitos já não irão abrir. Outros, os que abrirem, vão ou aprenderam e vão estar muito mais fortes para a retomada. As pessoas estão com vontade de consumir, né? Essa repressão que tem, vai ter um consumo enorme no começo. Vai ter regras, né? Regras de higiene, de entrada, enfim, mudou, o mundo mudou, e principalmente pós-pandemia vai ser muito forte isso. A gente está vendo a retomada na França, a retomada na Europa, que está começando agora. Então, o distanciamento, o cuidado, as porções, tudo vai ter bastante mudança. Mas a boa notícia é que quem sobreviver vai ter um superfaturamento no início, que é o que está acontecendo nos lugares. As pessoas estão com muita vontade de ir para o restaurante, de ficar, sabe? Agora, vai ter cuidado. Ou seja, as empresas, os restaurantes, assim como eu estou te falando, vai ter que ter cuidado com o isolamento. Não necessariamente precisa ser 2 metros, desde que tenha aparelhamento. Você não vai no restaurante para não conversar, então vai ter que ter uma questão de conversas, né? Mas protegidas, né? Então, assim, há uma mudança em curso forte, né? Vai sim mudar, a experiência vai mudar. Quem não aceitar o delivery ou não começar a pensar qualquer restaurante na venda fora, usar a experiência de dentro para vender para fora, né? Porque você não vai conseguir manter o seu negócio. Então, assim, essa mudança que vem é uma mudança comportamental que não muda mais. Assim como hoje, por exemplo, você vê, home office não é uma coisa mais que você diz, não sou contra o home office. Não tem quem não seja a favor do home office hoje. Até porque, no nosso caso, e de vários, comprovaram muita agilidade, competência, melhores reuniões, mais focados, à distância. Quer dizer, então, tem coisas que já se deixou como legado. E assim também nos restaurantes. As pessoas vão ter que apreciar muito mais a experiência de estar no restaurante. Então, restaurante de volume que tinha self-service, esquece. Não tem mais aquelas filas. Não tem mais self-service. As pessoas vão estar muito mais apuradas. Elas vão julgar muito mais a alimentação, a aparência da alimentação. Foi o que eu te falei. Você via um cabelinho no cabelo, você às vezes reclamava ou não reclamava. Agora isso vai ser um pecado. Então, as condições das cozinhas vão ter que melhorar muito, e nos restaurantes comerciais a gente sabe que tem muita falha. Então, vai precisar mostrar para o cliente e dar garantias de mostrar para o cliente que está fazendo um trabalho saudável. Então, assim, eu acho que quem sai na frente agora, como dica, é quem poder provar para o seu cliente que ele está praticando as melhores práticas e que ele tem garantias de um produto saudável. Independente do sabor, independente da experiência, tem que garantir a saudabilidade. Daniel, para a gente fechar essa entrevista, então, a gente está no meio dessa crise, dessa pandemia. Essa crise afeta o orçamento das famílias, aumenta a vulnerabilidade das pessoas, e vocês que atuam nessa área da alimentação têm feito algumas ações para combater a fome no meio dessa pandemia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de que forma a Sapori tem atuado para minimizar esses impactos para a população. Olha, nós temos feito várias campanhas aí de doações com custo baixo. Você tem usado o máximo de expertise, e nós temos evoluído para conseguir possibilitar as pessoas que querem doar alimentos a fazer a marmita melhor e mais barata do mercado, já que nós temos experiência. Então, nós temos feito vários tipos de comida. Nós temos feito serviços de, por exemplo, 750 gramas de comida, bem feita, saudável, com qualidade, por preços irrisórios, que permitem a pessoa doar. Então, temos participado de várias questões na Cracolândia, várias questões em pontos, e temos entregado muitas marmitas junto com equipes que querem efetivamente entregar um produto de qualidade e quantidade, e que seja possível 2 ou 3 pessoas comerem de uma marmita só. Então, são as marmitas do bem. Eu sei que teve uma campanha na Cracolândia que foram mais de 10 mil marmitas. Depois teve cesta de doações. Estamos trabalhando com a Uber também para um trabalho de 6 mil marmitas por dia. Imagine você. Então, assim, alianças fortes estão sendo feitas, porque nós temos a questão, né? Nós não temos 100% do delivery, nós não temos, mas a fazer comida de qualidade, padronizada, a um custo bem competitivo, nós sabemos fazer. Não importa se é uma refeição de 100, de 50, de 30, de 10 ou de 7, ou de 5, mas a maior qualidade e a padronização. Uma coisa que nós temos, a gente pode fazer uma
a gente faz 10 mil iguais. Essa que é a nossa expertise. Nós conseguimos fazer comida em grande quantidade e garantindo qualidade. Uma coisa que, por exemplo, para as empresas, para um restaurante comercial, é impossível. Ele pode fazer uma comida de qualidade, mas não vai fazer 10 mil comidas iguais de qualidade assegurada. Essa que é o que nós sabemos fazer. Então, se eu vou te dar uma lasanha, eu vou te garantir aquela qualidade da lasanha nas 10 mil. Um bife parmegiana, nos 10 mil. Um frango assado, nos 10 mil. Não é garantir a experiência de um. Tem garantia dos 10 mil. O que é uma arte fazer isso. Porque como é que você faz? Grande quantidade com qualidade. Então, assim, esse que é... E aí você tem preço, qualidade e consegue fazer algo. E essa é uma mudança que vem, né? Eu acredito muito que no futuro as cozinhas das casas vão ser totalmente diferentes. Não vai ter fogão, por exemplo, né? Ou vai ter alguma coisa só de esquentar. Porque não faz sentido você ter estoque dentro de casa, despensa dentro de casa. Não faz sentido. Principalmente as casas que você está nos centros urbanos. Não faz muito sentido no futuro. Então você vai ter que ter uma boa culinária, sim, garantia de procedência, mas você vai ter mais freezer, porque você vai ter a experiência fácil. Eu não digo que senão vai acabar 100%, não vai acabar. Mas quando a gente lembra de anos atrás, que todo casamento você tinha uma máquina de costura, todo casamento sempre tinha na lista de casamento, máquina de costura. Né? Hoje você não tem mais máquina de costura em casa. Então, muita coisa que hoje é tradicional nas cozinhas também não terá no futuro. Então, essa nova mudança que vem, agora com essa pandemia, soma-se a garantia de saudabilidade. A forma que foi feito esse produto, procedência, o que ele vai interferir comigo. Né? Muito mais forte. Antigamente a gente falava de orgânico, não, agora é toda. Qualquer comida tem que ter saudabilidade. Daniel, muito obrigado. Agradeço novamente a sua gentileza em conversar conosco, esclarecer as nossas dúvidas. Foi um prazer participar. O Nepad conversou com o Daniel Mendes, fundador e CEO da Sapori. Obrigado pela atenção e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.